Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal e olha só esse lindo trabalho que eu preparei para a gente fazer juntinhos hoje no passo a passo aqui no nosso encontro de terça-feira. Antúrios, isso mesmo. Uma pintura simples em toalha de lavável, porém muito bonita e nós vamos fazer ela juntinhos e no passo a passo. Lembrando que se você quer ter acesso ao risco e ao guia de cores, basta você entrar no grupo do Telegram. O link do grupo fica aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Por lá você vai receber o risco e o guia de cores. E na descrição do vídeo também vocês encontram o link dos meus cursos pagos e também de todos os meus parceiros. Para estêncil e pincéis que eu uso nesse trabalho, vai ficar também a referência desse estêncil aqui, que é muito lindo. É esse aqui, ó. Vai ficar a referência do stencil e eu indico a minha parceira, a Suelma Andrade. E também a Selma Clementino, que é quem onde eu compro pincéis e stencil, por isso eu indico para vocês. E elas têm um ótimo preço e um excelente atendimento. Aqui, ó, eu vou pintar esse trabalho na toalha Maber. Comprando lá na Maber, gente, usando o meu cupom de desconto, vocês têm 5% de desconto nas suas compras. Vou deixar aqui abaixo também o link, porque essas toalhas estão maravilhosas, super macia, uma faixa enorme de pintura e eu super recomendo. E claro, se você está conhecendo o meu canal agora, se você está chegando agora aqui no canal, assista esse vídeo, assista os outros vídeos e se você gostar, se inscreva. Toda semana eu tô por aqui com dicas e vídeos de pintura em tecido, compartilhando com vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte. Se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigada, já vai deixando aí aquele joinha para fortalecer aqui o canal. Manda o vídeo para aquela sua amiga que está começando aí na pintura em tecido, ou se você já pinta também, aqui tem muito conteúdo muito bacana. Não esqueça de ativar o sininho, tá? Porque toda terça-feira tem vídeo novo. Então, bora lá para mais essa aula linda que eu preparei? Então, olha só, nesse trabalho aqui eu não vou fazer fundo, eu vou começar direto pelos antúrios, tá? Eu vou fazer um branco e um vermelho. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo uma base para esse branco. Então, eu vou pegar um pouquinho do branco, e por que que eu não trabalho com o branco direto aqui na flor? Só passo o branco e já começo a trabalhar a profundidade. Porque fica meio estranho, eu não gosto muito, tá? Mas aí vai muito do gosto, não é opcional, tá? Eu prefiro assim porque eu acho que fica mais natural. Então, ó, venho com uma base branca, tô pegando a tinta com aquarela silk. Essa base branca aqui, ó, quando eu pinto no tecido, claro, aqui eu tô pintando numa toalhinha amarela. Se fosse um tecido branco, eu passaria também, tá? Faria essa misturinha de branco com o marfim e faria também. Se fosse um tecido mais escuro, tipo vermelho, preto, aí talvez eu teria que dar mais uma demão. Aqui, ó, no branco, nessa primeira mão, pode tampar aqui até o picheiro. Então, venho aqui, ó. E essa mão de tinta aqui, gente, vai ajudar, como o tecido é amarelo, ajuda, assim, a destacar melhor a pintura, tá? No final, vocês vão ver. Então, ó, passo. Tô me descendo um pouquinho o pincel no Aquarela Silk, já levo a tinta em cima do risco e deixo, ó. Vou trabalhar aqui com o vermelho. O vermelho é uma mão só de tinta. Agora eu já venho aqui para o vermelho. Aqui, ó, para esse vermelho, eu vou usar o vermelho fogo, o vermelho escarlate e o vinho, para fazer essa parte aqui, ó. E depois eu falo a cor do picheiro. Então, com o vermelho fogo, vou preencher todo a flor, toda ela. Coloco a tinta no meu pratinho. Tô usando aqui o pincel número 8, o C523 da Castella. Então, venho ó, preenchendo. Esse vermelho fogo aqui, ele pode ser substituído também, tá? Não precisa, não é necessariamente obrigado a fazer só com essa cor. Pode jogar também um pouquinho já do vermelho vivo, dá para fazer também com vermelho tomate, dá para fazer essa base aqui com direto com o escarlate, só que daí ele já fica um pouquinho escuro e difícil de fazer as luzes, porque ele é cheio de ruguinhas, né? Então fica difícil trabalhar as luzes daí com ele. Venho aqui, ó, minha tinta tá com algumas bolinhas, por isso que vocês me vêm tirando, ó, de vez em quando, ó, como essa, ó. De vez em quando tirando as bolinhas aqui do trabalho. Venho aqui, ó, contornando o meu trabalho, venho com mais um pouquinho do vermelho fogo e venho aqui, ó,
Aqui tem a beiradinha da pétala, pega uma em cima da outra. Mais um pouquinho aqui. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou preencher todo ele. E aí, já venho trabalhando daí. Venho aqui. Aqui, ó. Bem pertinho aqui do branco, eu já vou entrar com vermelho escarlate, ó. Trago a tinta bem em cima do risco. Venho aqui por baixo, ó. E já vou fazendo esse pedacinho com vermelho escarlate. Estão vendo, ó, como que a diferença é muito pouca? Pega um pincel menor, o número 6. Continuo aqui, ó, com o vermelho fogo. Venho aqui na pontinha e vou trazendo aqui, ó. Mais um pouco. Por cima aqui do pistilo, ó, contorno. E essa primeira parte aqui, ó, não tem segredo. É só preencher mesmo. Aliás, toda flor, né, o antúrio, de todas as cores, é uma flor muito fácil de se fazer. Então, não tem segredo nenhum. Aqui eu venho com mais um pouquinho do vermelho fogo, para trazer, ó, a tinta bem em cima do risco, que eu não tinha feito. Trazendo até aqui, ó. Aqui, gente, ó, eu consigo enxergar bem certinho o risco que eu tenho que seguir, tá? Então, pra mim, aqui, ó, tá bem visível. Eu venho com um pouquinho do escarlate, do vermelho escarlate. Tem medo de misturar o vermelho escarlate com o vinho? Pega o vermelho profundo. Na hora de fazer, isso que eu vou fazer aqui agora. Aqui, ó, essa voltinha da pétala, ela subiu, ficou junto com essa aqui que tá dobrado. Então, aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho. Eu venho escurecendo, ó. Eu vou jogar, ó, pra ficar mais fácil, primeiro o vermelho escarlate, um pouquinho, e daí eu venho com a misturinha. Aqui, ó, estão vendo? Ela vai fazer esse detalhe, ó. Aí vem com um pouquinho do vinho, junto com o vermelho escarlate, porque aqui, ó, ela faz uma volta, então eu preciso dar uma profundidade aqui nela, ó. Dessa forma, mesmo usando cores do mesmo tom, né, já vai aparecendo, porque eu tô trabalhando com os tons mais escuros. Então, ó, limpo o pincel, reforço aqui mais um pouquinho, dessa forma. Trago até aqui, ó. Tem que ser feito e eu tenho que misturar a tinta, deixar bem uniforme. Aqui por cima, ó, também eu vou usar um pouquinho, porque essa pétala aqui, ó, essa parte da pétala, aqui, ó, faz uma dobra, ó. Então, eu já passo, ó, já deixo um pouquinho mais visível. Essa parte vai fazer sombra aqui, ó. Vem com um pouquinho do vermelho escarlate para ajudar aqui na junção, ó, e venho espalhando. E essa dobrinha, ó, vai vir até aqui. Como eu falei aqui, ó, essa beiradinha da parte de baixo aqui da pétala, pega aqui por cima, ó. Então, aqui eu vou fazer a separação, ó, já vou deixar a sombra pronta da separação das duas das duas beiradinhas. A pétala é a mesma, né? Que aqui, ó, toda essa parte forma uma pétala. Venho, ó, com um pouquinho mais do vinho e do vermelho escarlate. Pouquinha tinta no meu pincel. Limpo um lado. Aqui, ó, cada marcação dessa, gente, ó, eu vou fazer, puxar aqui, ó. Esses detalhezinhos é mais ou menos como se fosse a nervurinha dessa flor. Então, eu puxo aqui, ó. Aqui, mais uma. Venho com um pouquinho mais do escarlate, porque não pode ficar muito escuro aqui, ó. E suavizo, ó. Eu suavizo ela para não ficar muito marcada. Venho aqui e vou fazer também, ó. E venho suavizando. Aqui, ó, tem mais uma. E aqui, ó, mais uma. Aqui, ó, uma bem suave, ó, por causa que já vai pegar mais claridade, né, ó. E aqui, uma bem suave. E aqui também, ó, já vai aparecer uma. E elas sempre vão sair, ó, aqui do miolinho, aqui de próximo do pistilo. Aqui, eu vou mudar um pouquinho o pincel, né, com o pincel número 8, da 421. Com a tinta, um pouquinho do vermelho escarlate e do vinho, bem na quina do pincel. E aqui, ó, em cada voltinha dessa, eu vou puxar, ó, um pouquinho ao contrário, fazendo marcações também, ó.
Venho aqui e aqui, ó. Dou um espacinho e venho puxando, ó. Aqui também, ó, um pouquinho mais suave e puxo aqui, ó. Eu puxei, ó, essa nervurinha, eu vou chamar assim, aqui, ó, seguindo como se fosse a folha. Então, agora eu venho aqui, ó, no meio, ligando, quase ligando uma na outra, ó, e puxo marcação também. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Faço umas 2 ou 3 em cada risquinho desse, é o suficiente, tá? Aqui por baixo, ó, onde pega esse antúrio branco, eu venho fazendo a sombra, ó. E pra cá, ela vai ficar, ó, mais forte, um pouquinho mais forte aqui, ó, nessa parte, ó. Então, aqui, ó, eu reforço, ó, um pouquinho mais, jogo um pouquinho até mais do vinho e venho puxando aqui, ó. Suavizo com um pouquinho do vermelho escarlate, já passo um pouquinho aqui também. E pronto. Vem com o pincel número 2, vem com um pouquinho do vermelho vivo e do vermelho neon, tá? Mas, se você não tem o vermelho neon ou não gosta de trabalhar com ele, também dá pra fazer isso daqui com um pouco do coral e do papaya. Eu tô dando uma opção aqui pra vocês. Venho com essa misturinha bem na ponta do pincel. Aqui, ó, em alguns lugares, eu já vou dando uma clareada nesse trabalho. Aqui, ó, na beiradinha, venho passando com cuidado. E a beiradinha, ó, bem em cima do risco, contorno mesmo do antúrio, é mais clarinho. Aqui, ó, do lado ao contrário dessa puxadinha que eu dei, eu vou jogar um pouquinho e vou dar uma esfumada, ó, bem de leve. É pouquinha tinta e puxo um pouquinho aqui, ó. Aqui também já vou dar uma pinceladinha, ó. Venho aqui, ó, jogo a tinta, pouquinho, ó, e vou esfumando na parte onde ficou vermelho. Eu não vou jogar tinta aqui, ó, onde eu marquei com vinho, tá? É do lado ao contrário, ó. Vou puxando, suavizando pro lado ao contrário. Venho aqui, ó, espalhando um pouquinho mais essa tinta, ó. Venho aqui na beiradinha também, ó. E já venho subindo aqui, ó. Um pouquinho mais. Venho puxando. Deixo bem suave. E aqui, ó, dou uma pinceladinha, ó, sem tirar a marcação que eu fiz com vinho. Vem com um pouquinho mais, que ainda falta aqui, ó. Trazer essa partezinha mais clara até na beiradinha. E venho aqui, ó. Desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Venho com um pouquinho dessa mistura aqui, ó, e puxo do lado ao contrário, ó. Deixo bem suave, ó, a marcação, sem ficar muito definido, e espalho, ó, suavizo. Venho com um pouquinho mais aqui, ó. Essa parte aqui pega menos claridade, né? Porque tá por baixo aqui, ó, da próxima flor. Então, eu jogo menos, ó, e ajeito aqui. Aqui, ó, já vai ficar mais clarinho, então eu já venho, ó, aqui na parte de cima, ó, com um pouquinho mais dessa mistura de vermelho vivo com o vermelho neon, jogo aqui, ó, venho aqui, pra fazer essa marquinha aqui, ó, e essa aqui também, ó, e espalho a tinta aqui, ó. Essas dobrinhas aqui, ó, essa aqui, ó, a beiradinha dela, aqui, ó, fica mais clarinha. Então, eu venho, ó, trazendo a claridade, ó, a misturinha daqui e trago até aqui, ó. Aqui, ó, por baixo desse pistilo, eu já dou uma clareada, porque ele dá uma ressaltada aqui, né? Limpo um pouco o excesso de tinta do meu pincel, reforço aqui, ó, porque essa parte aqui, ó, vai ficar mais clara por causa da elevação aqui desse pistilo. Vem com um pouquinho mais de tinta aqui, ó, pra deixar essa parte aqui um pouquinho mais à mostra, né, mais elevada. Essa outra dobrinha aqui, ó, eu venho fazendo, ó,
ela fica mais clara na beiradinha também. Só que eu tenho que cuidar, ó, pra não passar o pincel na outra parte, ó. Tem que aparecer as duas beiradinhas, tá? Volto aqui com um pouquinho do vermelho escarlate e do vinho só pra ajeitar aqui, ó, essa dobrinha. Pincel número 2, um pouquinho mais do vermelho vivo e do neon, pra passar aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Venho aqui, ó. Eu já tenho, ó, que dar destaque, um pouquinho mais de destaque em alguns lugares aqui, ó. Deixo a profundidade, ó, do vinho que eu passei, mas em alguns lugares eu já tenho, ó, que deixar aquele vermelho, porque é onde que eu vou fazer o brilho da pétala dessa flor. Ela é uma flor que ela reflete bastante a luz, então eu tenho, ó, que aumentar essa claridade aqui que eu tô dando com essa mistura de vermelho em alguns lugares, ó. Faço a junção aqui, ó. Venho aqui mais um pouquinho e venho espalhando aqui, ó. Onde aparecia o tom de vermelho mesmo. Aqui também já vou dar uma pinceladinha, ó. Trazendo até aqui na ponta. Venho aqui, ó, na pontinha, passo, porque eu ainda não tinha passado, e venho, ó, completando aqui, ó. Deixando bem fininho e venho trazendo aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho trazendo um pouquinho, ó, aqui pra cima também. Até aqui só, porque aqui, ó, já pega a sombra da outra flor aqui em cima. Mais um pouquinho do vermelho vivo e do neon. Aqui, ó, bem no meio, ó, vai ficar uma marcaçãozinha um pouquinho mais clara, mas eu venho, ó, só marcando. E com vermelho escarlate, eu deixo ela mais à mostra, ó, de um lado e de outro, mas eu suavizo. Vem com mais um pouquinho do escarlate, mostrando, ó, essa marcação até aqui. Dou uma pinceladinha aqui. Aqui nesse lado, ó, ainda faltou um pouquinho do vermelho, dessa mistura de vermelho vivo com vermelho neon. Aqui jogo um pouquinho e aqui, ó, na beiradinha, ó, deixo ela um pouquinho mais visível. Aqui também, ó, refaço essa parte aqui, ó, essa elevação, ó, que o pistilo vai fazer aqui nessa parte. Tiro a marcação, jogo um pouquinho de tinta para ficar mais claro, mas sem marcação. Venho, ó, com um pouquinho do rostinho de boneca e o branco. O branco, eu vou dar os pontos de luz. O rostinho de boneca, eu vou dar aquele primeiro ponto de luz, aquela luz meio opaca em alguns lugares. Então, ó, bastante atenção onde vai ser jogado. Rostinho de boneca, eu venho aqui, ó. Vou jogando bem aos poucos. Venho trazendo, ó, em algumas elevações, vou chamar de luz também, tá? Só não é aquele ponto exato de luz, ó. Venho trazendo aqui, ó, em alguns lugares, ó, mais um pouquinho. Aqui, ó, só sujeirinha. Venho aqui, ó. Vou jogando bem aos pouquinhos, estão vendo, ó? Só sujeirinha mesmo de tinta. E aqui, ó, na beiradinha também já venho trazendo. Eu vou até fazer isso aqui, ó, com o pincel zero. Então, vem com rostinho de boneca. Jogo aqui, ó, em alguns lugares, limpo o pincel e já venho, ó, suavizando. Venho aqui um pouquinho, só com sujeirinha de tinta no pincel mesmo. Aqui, ó, já vai ficar mais claro essa parte. Jogo aqui e daqui, ó, eu venho puxando, ó, pra cá, ó, tá? Aqui também, jogo, pego um pouquinho mais, jogo aqui e venho puxando, ó, aqui pra cima, de onde tá clarinho a pétala. Venho aqui na beiradinha, jogo um pouquinho também. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou jogando, ó, e já venho espalhando. São aqueles reflexos, né, de claridade, ó, que vai aparecer em vários lugares. E aqui, ó,
também, ó, passo e venho trabalhando. Aqui, desse lado, ó, eu já vou trabalhar só com sujeirinha, com menos tinta ainda no pincel. Aqui, ó, na pontinha aqui da dobrinha aparece um pouquinho, ó, deixando essa parte aqui, ó, essa parte é a parte de trás da flor, um pouquinho mais clara, ó. Então, eu venho trazendo com suavidade essa parte, ó, essa dobrinha, essa parte mais clara, né, até aqui. Vem com um pouquinho aqui, ó, só sujeirinha. Ajeito aqui pra ficar só como reflexo mesmo, não aparecer muito. Aqui também, ó. É bem pouquinho, ó, que precisa aparecer. Vem com um pouquinho mais aqui, ó. Só sujeirinha de tinta, é mais esse detalhe aqui, ó, é mais pra deixar a parte que a gente passou com o vermelho vivo e o vermelho neon, dá um pouquinho de destaque a mais, é só isso. Venho aqui, ó, dou uma suavizada nessa marcação aqui também. Aqui, ó, passo um pouquinho o pincel, ó. Esse pincel é bem macio e deixa, ó, exatamente o resultado aqui que desejado. Aqui, ó, eu venho com um pouquinho mais, bem pouquinho, sujeirinha só de tinta no pincel e vou dar uma pinceladinha, ó, aqui, ó. E aqui, ó, também. Venho suavizando, ó, e aqui também eu suavizo, ó. Dessa forma. Agora, venho com branco, bem pouquinha tinta no meu pincel. Eu vou fazer os pontos de luz. Bem na pontinha do pincel, sem exagero, eu venho colocando, ó, o brilho em alguns lugares. Aqui um pouquinho mais. Aqui, ó, no cantinho. Por que que eu coloco em vários lugares? Porque a minha luz, ó, pega assim, tá pegando aqui em cima do meu trabalho. Então, como a pétala da flor é toda trabalhadinha, toda enrugadinha, eu vou chamar assim, a luz vai pegar, o ponto de brilho vai pegar em vários lugares. Nesse caso, tá? Aqui, ó, nessa voltinha, ó, venho com um pouquinho, ó. E aqui, ó. Aqui, ó, só sujeirinha, ó. Esse lado aparece bem menos. Aqui na voltinha, aqui, ó, e um pouquinho aqui. Olha só, se a luz aqui, ó, que eu tô passando, sumir, eu posso refazer depois. Só venho com branco e vou retocando, tá? Então, ó, a primeira parte aqui, ó, a pétala, fica desse jeito. Eu venho pra fazer aqui, ó, já o pistilo. Na minha imagem de referência aqui, o pistilo, ele tá clarinho no meio, amarelado aqui embaixo, amarelado e esverdeado a ponta, mas aqui no meio dele tá bem clarinho. Como que eu vou conseguir esse efeito? Então, eu venho com um pouquinho do branco e do marfim. Passo aqui, ó, mais ou menos no meio, ó, olha só. Já trago a tinta, ó, bem em cima do risco. Venho com o amarelo cádmio aqui por baixo, ó. Vou fazendo a junção e completando aqui até no final. Eu tô usando aqui o pincel número 2. Faço a junção aqui, ó, com o branco e o marfim. Um pouquinho mais de tinta no meu pincel. Venho colocando aqui, ó. Suavizo. Aqui na pontinha também, ó, é amareladinho. Então, eu venho, ó,
Passo o amarelo novamente. Vou unindo, ó, ele é esse tom mais claro que eu passei. Aqui, ó, entro com verde pistache. Alguns Antury, quando ele apresenta verde aqui, ó, nesse pontinho, é bem escuro. Daí dá até pra jogar um pouquinho do verde oliva junto. E aqui, ó, bem na pontinha dele, novamente, amarelo cádmio. Olha que detalhe bacana que fica. Eu venho aqui, ó, com pincel zero. Venho com amarelo cádmio, aqui, ó, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais à mostra, esse amarelo aqui, fazendo a junção com esse verde pistache, ó. Mais um pouquinho do amarelo. Passo aqui, ó, venho, ó, trazendo ele esfumadinho para cima, aqui do branco e do marfim. Aqui por baixo também eu vou passar um pouquinho mais com esse pincel zero para tampar. Aqui, ó, e venho puxando. Aqui no meio, ó, ele fica levemente amarelado, bem pouquinho. Vem com um pouquinho do marfim no meu pincel, venho aqui na beiradinha, ó, fazendo a junção, ó. Mais um pouquinho do cádmio, passo aqui, ó, e venho puxando aqui pra cima. Pro meu desenho, fica bem certinho. Um pouquinho mais do marfim, aqui, ó. Venho ajeitando só o desenho, tá, ó. Mais um pouquinho do marfim. Ajeito aqui, ó. E volto, ó, fazendo a junção aqui, ó. Verde pistache. Jogo aqui para aparecer um pouquinho mais, ó. Faço a junção, ó, desse verde pistache com amarelo cádmio. E aqui, bem na pontinha, ó, amarelo cádmio novamente. E pronto. Venho para o antúrio branco. Misturinha de marfim com branco, novamente. Pincel número 8, o mesmo que eu estava usando da primeira vez. Venho cobrindo toda essa flor, novamente, trazendo a tinta, ó, com cuidado, bem em cima do risco. Dessa vez, não vou precisar passar essa mistura no pistilo, porque ele vai ser como o outro, né? E aqui, ó, eu vou repassar, porque agora eu já vou trabalhar os pontinhos, os detalhes aqui dessa flor. Venho aqui, ó, desse lado também. Vou já trazendo, ó, essa mistura aqui, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó, é aquilo que eu falei pra vocês, conforme a cor do tecido que eu tô pintando o antúrio branco, vai depender aí o tanto de mão, de tinta que essa cor de tecido vai precisar, tá? Daí eu sempre vou fazendo como foi feito aqui, eu umedeço um pouquinho o pincel no Aquarela Silk e venho pincelando. Venho aqui, ó, troquei de pincel, peguei o pincel número 6 para fazer aqui a pontinha da flor, ó, olha só. Tinta bem na beiradinha, na pontinha do pincel, e trago até aqui, ó, para deixar a pontinha dele bem fininha. E aqui nessa pontinha tem uma dobrinha, então eu já deixo, ó, ela aqui, ó. Venho com mais um pouquinho, trazendo a tinta aqui, ó, em cima do desenho. Desse lado aqui também, ó, trago até aqui. Agora eu já venho para os detalhes aqui da flor. Ajeito aqui essa parte um pouquinho aqui, ó. E aqui também eu trago, ó, bem na beiradinha. Venho com um pouquinho do verde glacial. Pego esse verde glacial com um pouquinho do Aquarela Silk e venho passando, ó, jogando aqui, ó. Isso vai aumentar aquele branco bonito da flor. Pego, ó, junto um pouquinho do verde pistache. É para ficar deixar esse verde pistache um pouquinho mais claro. Venho junto um pouquinho do cinza lunar, mas é bem pouquinho, tá? Cinza lunar aqui é bem pouquinho. E eu pego ele junto com o verde pistache, sugerindo o verde glacial. Aqui, ó,
a pétala aqui vai fazer uma dobrinha também. Então, aqui, ó, eu venho jogando, ó, seguindo o desenho, venho jogando aqui um pouquinho. E já espalho, ó, faço a junção. Aqui a gente vai trabalhar sempre com sujeirinha de tinta no pincel. Venho com mais um pouquinho da misturinha e passo aqui, ó, por baixo, ó. Com o cinza lunar, o verde pistache, eu venho, ó, fazendo as marcações, esses detalhes que eu fiz aqui, ó, com o vermelho escarlate e o vinho. Aqui, ó, eu vou fazer usando o cinza lunar e um pouquinho do verde pistache. O verde pistache, que a função dele é deixar, ó, meio amarelado. Ele nem fica, nem aparece como verde, ele fica mais amarelado mesmo. Venho aqui, ó, com um pouquinho mais do cinza lunar. Aqui também, trago, ó, esse detalhezinho até aqui na beiradinha e venho aqui, ó. Venho fazendo, ó, algumas marcações, ó. E aqui também, ó, espalhando bem essa cor. Ó, vem com um pouquinho do verde pistache e aqui também, ó. Aqui, ó, eu já dou umas pinceladinhas fazendo a junção dessa cor. Vem com um pouquinho mais do verde pistache e do cinza lunar. Mais um pouquinho de tinta no meu pincel. Aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho essa voltinha aqui também. E aqui, ó. Ajeito aqui. Dou algumas pinceladinhas ao contrário, ó. Mais um pouquinho do cinza lunar, porque eu vou deixar esse detalhezinho aqui da flor um pouquinho mais escuro, senão não vai ficar visível para vocês, ó. Vem com um pouquinho mais, escureço aqui, ó. Mais um pouquinho do cinza lunar. Dou algumas pinceladinhas aqui, ó. Venho aqui na beiradinha com um pouquinho do verde glacial. Venho passando aqui, ó. Aqui também. Vou fazer uma marcaçãozinha, ó, indo lá pra ponta, ó. Aqui na pontinha tem uma dobra, ó. Então, aqui por baixo, faço, ó, a voltinha da pétala e venho dobrando ela aqui, ó. Com um pouquinho do cinza, ó. Mais um pouquinho do verde glacial. Puxo aqui, ó, um pouquinho também e venho aqui, ó. Aqui, mais um pouquinho. E aqui também. Cinza lunar, reforço, ó, um pouquinho mais esse lado aqui, ó. E faço, ó, as marcações, ó. Ao contrário agora. Puxo aqui, aqui, ó. Aqui, aqui também e aqui, ó. Sem deixar muito, muito forte. Vem. Pincel zero, um pouquinho do cinza lunar, porque eu vou forçar aqui um pouquinho essas marquinhas, ó, para elas ficarem um pouquinho mais visível. E já venho, ó, fazendo os detalhezinhos, ó. Forço aqui um pouquinho mais, aqui também, ó, trazendo daqui, ó, da beiradinha até aqui, ó, no pichilo. Venho suavizando aqui um pouquinho essas marquinhas, ó. Aqui também faço. Reforço aqui, ó, um pouquinho mais. Essa aqui também. Desse lado aqui, ó, também. Esse pincel, ó, é bem macio. E aqui também. Limpo o pincel, vem com branco e vou trabalhar agora com branco. Como aqui, ó, já tá todo marcadinho o meu trabalho, eu venho, ó, pincelando o branco novamente, ó, e venho trazendo. Aqui, ó, nessas dobrinhas, eu passo o branco e venho, ó, suavizando um pouquinho. Vou passar um pouquinho mais aqui, ó, e venho, ó, suavizando essas partes aqui, ó. Limpo o meu pincel, suavizo esse detalhe aqui, é onde fica mais alto. Venho novamente com a pincelada de branco e vou passando aqui, ó. Mais um pouquinho, venho aqui, ó. Sujeirinha do branco aqui, ó. E já venho, ó, suavizando. Aqui também, já vou jogando, ó. Já venho com branco aqui. Suavizo, ó,
Coloco, ó, pontinho de luz aqui também, ó, já vai ficar mais claro. Venho aqui, ó. Venho trazendo aqui, ó. Aqui também. Aqui, ó. Suavizo, volto suavizando com cuidado. Aqui, ó, eu preciso fazer a dobrinha. Então, eu venho pincelando aqui, ó, levando lá pra ponta, ó. Mais um pouquinho do branco. Venho até aqui, ó. Aqui também eu vou jogar um pouquinho. Venho, ó, pra esse lado. Jogo, ó, o branco aqui. Venho aqui, ó, pra fazer a voltinha, né? Essa pétala aqui, ó, vai passar por cima da outra, ó. Então, ela vem até aqui, ó. Aqui ela tem, ó, esse movimento. Então, aqui ela vai escurecer um pouquinho. Mas aqui, ó, eu posso jogar um pontinho de branco, ó. Ajeito esse aqui, reforço aqui com um pouquinho mais. Aqui também, ó. Dessa forma, ó, já vai ficando os pontinhos de luz no branco mesmo. Um pouquinho mais do branco. Venho aqui, ó, desse lado. Passo e venho puxando, ó, trazendo, espalhando o pontinho, a claridade, aqui pra cima. E aqui também. Bem na beiradinha, aqui, ó. Também, ó. E puxo um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho do branco. Venho trazendo aqui. Aqui, ó. Até aqui. Aqui, ó, vou colocar em alguns lugares. Aqui, ó, eu trago até aqui. Venho pincelando. Aqui, ó, vai ficar mais claro toda essa parte, ó. Trago até aqui. Faço a junção, puxo um pouquinho aqui, ó. Volto com o pincel, dando pinceladinhas pra não ficar, ó, tão claro. Aqui, ó, tem essa partezinha aqui que eu não tinha passado tinta, eu vou passar aqui, ó, completar, ó. Vem com um pouquinho do verde glacial, usando esse pincel mesmo, e pincelo aqui, ó. Branco. Vem passando aqui, ó. Venho com um pouquinho do cinza lunar. Limpo o meu pincel, um pouquinho mais do cinza lunar. Vou trabalhar com ele com aquarela silk. Aqui, ó, eu vou marcar aqui o pichilo, ó, e venho subindo. Volto aqui, ó, pra dar um pouquinho mais de profundidade aqui nessas marcações, ó. Eu não quero, gente, que fique muito escuro, não. Eu gosto de deixar mais suave mesmo. Venho aqui, ó, fazendo também. Ó, marquei aqui o pichilo com o cinza lunar, venho com o branco. Aqui por baixo, ó, ele vai ficar mais saltado, né? Então, eu venho fazendo, ó, contornando ele aqui, ó. E aqui um pouquinho mais do branco também. Passo esse branco, ó, mas como o meu pincel é bem macio, eu venho suavizando, tá? Trago aqui uma pinceladinha, ó. Aqui. E aqui. Já venho, ó, pra fazer o vestido. Deixa eu só reforçar aqui, ó, esse branco aqui, ó, e fazer a junção dele aqui, ó, com esse verde glacial. E pronto, ó. E um pouquinho mais do branco. E pronto. Venho, ó, pra fazer o pichilo. Pincel número 2, um pouquinho do branco e do marfim, pra fazer aqui, ó, a parte do meio do pichilo, ó, trazendo até aqui quase na ponta, ó. Aqui no pezinho, começo com amarelo cádmio e venho puxando. Fazendo a junção e puxo lá pra ponta. Limpo o pincel, venho novamente com amarelo cádmio, aqui, ó, quase na pontinha,
e venho trazendo, ó. Um pouquinho mais, venho trazendo aqui, ó. Faço a junção aqui com o marfim. Essa parte do meio fica um pouquinho mais claro, então aqui, ó, misturo bem. Venho, ó, com o verde pistache, passando aqui, ó, e fazendo a junção, ó, olha só. E bem na pontinha desse pistilo, novamente, o amarelo cádmio. Faço a voltinha aqui. Para esse pistilo aqui, ó, ficar bem visível, vou contornar ele aqui um pouquinho com sujeirinha do amarelo, ó. Até aqui. Aqui embaixo, um pouquinho mais do amarelo cádmio. E puxo lá pra cima. Vou deixar aqui, ó, um pouquinho mais escuro. E pronto. Vem com o pincel zero novamente. Aqui, ó, nesses cantinhos, eu vou dar um brilhozinho de branco, ó. Aqui, ó. Aqui aparece um pouquinho mais o branco. Suavizo para esse lado aqui, ó. Aqui também. E aqui, ó, vai aparecer o branco um pouquinho mais, ó. E pronto, ó. Aqui também vou dar, ó, um brilhozinho. E aqui. Sempre, ó, sem deixar relevo de tinta e puxando, deixando bem visível o branco, ó, nas partes onde eu escureci um pouquinho, mas deixando bem suave. Olha só, eu preciso fazer a sombra desse pistilo aqui, ó. Então, eu venho com o verde pistache e um pouquinho do cinza lunar. Venho aqui, ó. Daqui, ó, do ladinho do pistilo, eu começo a puxar, ó, essa sombra. Um pouquinho mais do cinza lunar, ó. Como a tinta aqui de baixo tá fresquinha, eu vou unindo essa sombra aqui, ó, nela, ó. Então, eu venho puxando, ó. E aqui, ó, eu já separo, tá vendo? Ó? E venho puxando aqui, ó. Mais um pouquinho do cinza e do verde pistache. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho do cinza lunar, pra me escurecer aqui um pouquinho. E puxar esse pistilo, ó, aqui, ó. Mais um pouquinho só de tinta no pincel. Eu vou sempre jogando, ó, como eu falei, de pouquinha tinta. E venho fazendo, ó, a sombra, ó. Aqui. E pronto. Eu já venho, ó, com um pouquinho do vermelho escarlate pra mim fazer a sombra, ó, desse vermelho aqui também. Vermelho escarlate e o vinho venho puxando, ó, a sombra desse pistilo. Começo aqui, ó. Venho trazendo, ó. Mais um pouquinho. Vou sempre jogando a tinta aos pouquinhos. E venho trazendo aqui, ó. Mais um pouquinho só. E pronto. Começo daqui de baixo, ó. Bem pouquinha tinta no meu pincel. Vem aqui, ó. E pronto. Aqui, ó, com o pincel zero, vou fazer umas gotinhas. Antes de fazer o talinho, venho aqui, ó. Vermelho escarlate. Vinho. A misturinha, né, de vinho com vermelho escarlate, puxo meia lua de cima para baixo. E aqui por baixo, ó, também puxo a meia lua, puxando a tinta para baixo. Venho com um pouquinho mais. Vou fazer, ó, uma gota que vem escorrendo, ó, de lá de cima. Aqui, ó, faço a meia lua, puxando a tinta para baixo. Mais uma aqui, bem pequenininho. Ajeito aqui. Aqui nesse branco, eu vou fazer gotinhas também, usando o cinza lunar e um pouquinho do verde pistache. Então, aqui em cima, ó, eu venho fazendo uma gotinha escorrendo daqui, ó. Venho puxando o pincel e aqui eu vou fazer maior, ó. Puxo. E aqui do ladinho, vou fazer uma gotinha também. Vou fazer um aqui, ó. E aqui a sombra.
Aqui, ó, eu venho com aquela misturinha de marfim com branco, passo aqui, puxando, ó, lá pra cima, suavizando essa parte aqui, venho com mais um pouquinho, venho aqui, ó, puxando a tinta pra cima, ó, suavizando, espalhando. Quando eu vou completar aqui a gotinha, que eu vou colocar aquele lado mais claro, eu puxo a tinta pra cima. Quando eu tô desenhando ela, as duas meia-lua, eu puxo a tinta para baixo. Venho nas gotinhas vermelhas, com um pouquinho do vermelho vivo e do vermelho neon. Passo aqui, ó, e puxo, ó, pra cima. Aqui, ó, também puxo pra cima. Venho com mais uma sujeirinha nessa gotinha aqui que tá escorrendo e puxo a tinta, ó, também pra cima. Pincel 0, branco, bem na pontinha do pincel, venho aqui, ó, pontinho de luz na parte mais escura e aqui embaixo contra a luz. Como eu fiz, ó, bem clarinho, talvez nem apareça para vocês aqui, ó, a gotinha, nesse antúrio vermelho, branco. No antúrio branco. Venho aqui, ó, no vermelho, esse vai ficar bem visível, pontinho de luz, ó, e aqui embaixo, contra a luz, nas gotinhas. Nessa que tá já escorrendo, o pontinho de luz é tipo um pauzinho, é puxadinho, ó, não é pontinho, ó. Puxo e venho dando, ó, outros pontinhos, porque ela tá vindo, ó, daqui. E aqui embaixo, ó, contra a luz. Fica dessa forma. Já venho com o verde pistache, um pouquinho do verde oliva, para poder fazer aqui, ó, os talinhos. Então, com o meu pincel número 6, pego um pouquinho do verde pistache, vou colocar aqui no meu pratinho só para ajeitar a tinta no pincel, e eu pego ele com um pouquinho do Aquarela Silk. Venho aqui, ó, completando, ó, preenchendo todo esse talinho. Aqui não tem segredo, tá? A folha também do antúrio, nem fiz nesse risco, porque é uma folha muito simples de se fazer. É no formato de coração e é bem fácil. E como aqui a intenção é estudar um pouquinho melhor o efeito 3D, nem quis colocar muita coisa. Então, só as flores mesmo. Venho aqui, ó, nesse aqui, já vou enlarguecer ele um pouquinho, e venho aqui, ó, mais um pouquinho do verde pistache. O bom de fazer esse trabalho aqui também é que daí já não precisa pôr aquela proteção na toalha, né? Se for para fazer fundo, para dar o efeito 3D, tem que ser um fundo bem clarinho para poder aparecer o desenho da sombra, tá? Então, venho aqui, ó, contornando, ó, esse talinho com o verde oliva. Aqui, ó, onde a flor vai fazer sombra, eu já marco, ó. Venho com um pouquinho mais do verde oliva. Aqui na parte de baixo também, e eu faço a junção, deixando o meio desse talinho bem clarinho, só com verde pistache. Vou fazer o mesmo nesse aqui, ó. Esse aqui, ó, é dessa flor. Então, eu venho aqui, ó. Venho pincelando a parte de cima, passo o contorno, vou e volto várias vezes para poder unir esse verde oliva no verde pistache. Com cuidado aqui, ó, venho marcando a sombra que essa flor vai fazer aqui nesse talinho e venho puxando o contorno aqui por baixo. Venho puxando o verde oliva e esfumando em cima do verde pistache. Mais um pouquinho do verde oliva, venho trazendo até aqui, ó. Vou e volto aqui, ó, várias vezes, até fazer a junção aqui bem certinho. E o meio, ó, do talinho fica bem clarinho. Dessa forma. Aqui, ó, ele passa aqui, tá? Então, ele não vai aparecer aqui. Aqui, ó, antes de pôr a sombra, eu ainda venho com um pouquinho do branco, pincel 0, para mim reforçar aqui, ó, esses pontos de luz, ó. Vou deixar eles um pouquinho maiores, ó. Mais um pouquinho só. Aqui, ó. Aqui também. E pronto. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Aqui, ó, só finalizei aqui no cantinho usando essas borboletas, mas no guia de cores eu vou deixar para vocês a referência desse stencil, que é muito lindo, por sinal, para quem quiser adquirir, tá? Daí fala lá com a Suelma,
Andrade ou com a Selma Clementino, o link delas fica aqui abaixo na descrição do vídeo também, para adquirir esse stencil. E o trabalho concluído, gente, fica dessa maneira. Um trabalho feito com muito carinho para vocês, e eu espero que vocês gostem, e até o próximo.